Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a irmã Thalia, do canal Edificar. Bom, meus irmãos, estou aqui para relatar mais uma experiência que tive no dia 27 de agosto. Eu estava em minha casa e teve oração. Todos os dias tem oração às 6 horas na igreja. E eu fui para a oração e quando voltei, eu me deitei na cama e fui preparar uma palavra, porque pela tarde eu iria ministrar a palavra do Senhor. E eu fui preparar a palavra e acabou que eu adormeci, dormi em cima da cama. E eu me recordo que eu me despertei com um susto, porque eu escutei um barulho de uma porta caindo, como se estivesse caindo no chão. E nesse momento eu pensei, deve ser alguém que deve ter entrado aqui, entrado dentro da minha casa. E eu só pensava nisso. E eu escutei, quando essa porta caiu, eu escutei várias coisas caindo no chão. Barulho de panela caindo no chão, caixa caindo no chão, essas coisas. E escutei também pisadas de pessoas dentro da casa. E eu me levantei da cama e tranquei o meu quarto. E eu pensei assim, deve ser alguém que entrou aqui para roubar alguma coisa, pegar alguma coisa aqui dentro da casa. E eu fiquei com esse pensamento. E eu comecei a pensar como eu iria sair dali, porque eu fiquei com medo. Sendo que nesse intervalo de tempo em que eu fiquei pensando, eu escutei quando aquelas pisadas estivessem se aproximando do meu quarto. E então, em um momento, quando eu olhei para a porta do meu quarto, eu vi um demônio. E esse demônio ele era muito, muito alto, acho que em torno de 3 metros de altura. E ele tinha, a face dele era como de um cachorro e a cabeça dele havia chifres. E eu via que do rosto dele sangrava, saía sangue como se tivesse ferido o rosto dele. E o corpo desse demônio era como um corpo de um cavalo em pé. Tinha pata de cavalo, as mãos dele eram com mão de cavalo, porém as unhas, havia unhas. E essas unhas eram umas garras bem afiadas. E o corpo dele era muito, muito peludo. E esse demônio estava na porta do meu quarto. E ele vinha para cima de mim, porém quando ele estava vindo, eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Eu comecei a clamar o sangue de Jesus e a repreender aquele demônio. E ele ficou tão furioso que eu via quando ele lançava umas flechas em mim para tentar tocar em mim. Porém, como eu estava clamando o sangue de Jesus, o Senhor não permitiu que aquelas flechas tocassem em mim. E antes que ela atingisse o meu corpo, elas caíam no chão. Mas esse demônio, ele continuava insistindo com aquelas flechas para tocar, me atingir. E eu comecei a clamar, pedir a Deus que o Senhor chegasse com socorro ali, me guardasse, repreendesse aquele demônio. E eu vi com os meus olhos, eu vi quando um escudo caiu, um escudo que caía do céu, caía ali diante de mim no meu quarto. E aquele escudo estava diante de mim. E quando aquele escudo caiu, eu tive mais coragem para repreender aquele demônio, porque eu me senti protegida ali. E eu comecei a clamar e a orar os Salmos 91. E aquele demônio ia recuando para trás. Conforme eu ia clamando o sangue de Jesus, aquele demônio recuava, ia saindo do meu quarto recuando. E quando ele atravessou a porta do meu quarto, estava trancada. Então eu tive que abrir. Eu abri a porta do meu quarto e eu fui andando e eu vi aquele demônio recuando. E ele ficou parado na sala. E ele tentava lançar flechas em mim. E quando eu olhei assim para a minha sala, estava tudo jogado no chão. Havia panela no chão, caixa, roupa, sapato, várias coisas jogadas assim no chão. E eu, meu Deus do céu, me bateu um medo ali naquele momento, porque eu vi
a bagunça que ele fez ali dentro. Havia muitas coisas caídas no chão. E eu, Senhor, chegue aqui, o sangue de Jesus tem poder. E eu fiquei orando a todo tempo, repreendendo. E teve um momento em que eu ouvi a voz daquele demônio. E ele falava assim: eu não vou desistir. E quando ele dizia isso, na hora eu clamei em alta voz: o sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. E quando eu falei isso, aquele demônio que estava na minha frente, ele explodiu ali naquele momento. E eu pensava só que poderia acontecer alguma coisa ali física, alguém poderia entrar ali, porque aquele demônio disse que não ia desistir. Então ele ia procurar agir de todas as formas possíveis. E eu saí andando pela casa, fechando a janela do quarto, fechando a porta, saí fechando tudo. Porém, quando eu entrei no segundo quarto, tinha uma janela, e essa janela me dava uma visão mais ampla do céu, assim, da rua. E quando eu ia fechar as cortinas, tive uma visão mais ampla, e eu vi que ao redor ali do apartamento, da minha casa, havia vários demônios cercando ali o apartamento. E eu fechei naquele momento a janela, as cortinas, e fui para o meu quarto e comecei a orar ali, a repreender. E eu vi aqueles demônios ali ao redor do apartamento, me vigiando, procurando, tentando uma oportunidade para tocar na minha vida. E depois eu entrei em contato com a irmã Solange para dizer a ela o que estava acontecendo, para pedir oração para que naquele momento aqueles demônios viessem bater e se retirar. Amém? Vou passar a oportunidade para a irmã Solange nesse momento. É interessante porque nessa madrugada do dia 27 de agosto de 2019, a nossa oração no canal foi uma batalha travada. E quando eu fui ligar o computador, irmã Thalia, para começar a oração, em 5 minutos antes de entrar ao vivo, eu virei e eu vi quando aquele demônio passou e eu me arrepiei. E aí eu pensei, a oração hoje vai ser batalha. E foi 1 hora quase de oração, né, irmã Lia? A irmã Lia está aqui conosco. Foi 1 hora quase de oração naquela batalha travada. Quem estava e orou conosco sabe. Tanto é que aqui na nossa igreja a gente já tem mais ou menos assim uma regra meio que pré-determinada, que a gente, quando começa a orar, não fica conversando em bate-papo, porque sai do foco. E algumas pessoas estavam conversando e eu pedi para essas pessoas não sair do foco, porque houve uma batalha muito grande e o Senhor me mostrava aqueles demônios observando a gente enquanto a gente orava. Mas mesmo assim nós oramos. E ainda de manhã, aconteceu isso. Então, nós estamos todo o tempo vivendo batalhas, é uma batalha atrás da outra. A gente poderia até mesmo não contar, não postar. Mas por que a gente resolveu postar? Porque nós que fazemos a obra do Senhor, a gente tem que estar todo o tempo na vigilância. Então, a gente tem falado muito a respeito disso, da vigilância todo o tempo. Se a serva do Senhor não tivesse com a vida do altar ali, com certeza Satanás teria tocado na vida dela. Então, fico alerta para todos os servos do Senhor que faz a obra de Deus, para estar sempre vigiando, tá bom? E não posso, mesmo eu sei que é uma experiência pequena, mas eu não posso terminar sem convidar você que está afastado, que se desviou, ou você que nunca recebeu Jesus como teu Salvador, você que precisa se consertar. De repente você começou a fazer a obra de Deus, mas caiu, fracassou no meio do caminho, pecou, não conseguiu se levantar. Então eu quero convidar você a receber Jesus novamente, a se prostrar novamente diante do Senhor, tá bom? Aceita Jesus como teu Salvador hoje, enquanto há tempo. Eu vou orar pela tua vida agora. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu apresento a vida deste homem e desta mulher que está se prostrando aos teus pés. Que o Senhor receba, meu Pai, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Liberte, meu Pai, dê força para que essa pessoa não caia mais, não se prostre mais. E este homem, esta mulher, esse jovem que está te recebendo como seu único e suficiente Salvador pela primeira vez, que o Senhor também console, liberte e faça um grande mover na sua vida, no sentido, meu Pai, de fazer uma grande obra, de usar, de libertar e de transformar. Escreve o nome deste homem e desta mulher no teu livro da vida e sela com o teu precioso sangue. Em nome do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Nós pedimos que você ore por nós e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.